Pois bem, estamos ao vivo aqui pelo Meson. Apresentar a tela. Mesma situação, tá, galera? Quando tiver uma dúvida, abre o microfone e larga o aço. Tá aí o nome do canal, tá? Bizu de História, professor Bruno Rizzo. Vai lá no YouTube e me adiciona. Tem YouTube, tem Instagram, tem também no Face, enfim, Bizu vai invadir o mundo. Bom, galera, então, expansão marítima europeia. Nós vamos começar um tema muito bacana, que é efetivamente a nossa origem em relação ao conceito de Brasil que nós conhecemos hoje. Os portugueses, eles aportam no Brasil em 1500, comandados pelo Pedro Álvares Cabral, e a partir de 1500 existe, né, o início da colonização. O Brasil ele passa a ser colônia de Portugal, né, de 1500 até 1822, portanto são 322 anos sendo colônia. Nós anexamos muito da cultura desses europeus, no caso os portugueses. Mas isso tudo teve um início, e esse início ele vai ser tratado a partir da expansão marítima, ou era das grandes navegações. O Brasil ele só foi colonizado por Portugal porque, em algum momento, os portugueses resolveram se lançar ao mar. Os portugueses resolveram em buscar novas aventuras. E o Brasil entrou dentro desse contexto. Galera, uma coisa importante é analisar esse processo de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. O Cabral, quando chega no Brasil, ele é um homem do mundo moderno, da Idade Moderna. E antes, a Europa vivia num período chamado feudalismo. E o feudalismo ele é muito retratado nos filmes de cavaleiros, né? A lenda do rei Arthur, Coração Valente, que é da minha época de moleque. Alguém? Tô aí. Fala, meu filho. Não. Desculpa, sem querer. Estamos acostumando, né, com essa nova ferramenta aí, de vez em quando dá uma lag mesmo. Então, o período feudal é um período onde, basicamente, as pessoas viviam da produção agrícola, né? Então, por exemplo, quando a gente tem a transição, né, que a gente chega num período onde a ideia de buscar o dinheiro, a ideia de buscar a moeda, ela se transforma numa fixação, tá? Então, olha só, para a gente entender todo o processo de expansão marítima, grandes navegações, a gente precisa entender essa transição. Logo de cara, já vou dar logo nos peitos. A gente precisa entender o conceito do mercantilismo. Entender o mercantilismo é um passo importante para a gente começar a discutir as grandes navegações. Então, veja bem, na Idade Média, a economia era pautada na agricultura, na troca entre os feudos. Cada feudo produzia um artigo agrícola e trocava por outro. Na Idade Moderna, essa troca ela já não satisfaz mais a economia. E aí eles precisam, né, fazer com que essa economia pudesse ser mais valorizada. E aí vem o incremento dos metais preciosos. A busca de moedas, né, a busca por metais preciosos, a busca pelo lucro. É a chegada do capitalismo, tá? Do sistema socioeconômico que nós vivemos até hoje, que é a busca incessante pelo lucro, perfeito? Então,
Logo, no aspecto econômico, galera, temos o surgimento do sistema capitalista associado ao mercantilismo. E aí, meus amigos, coloca aí uma observação, quem está anotando, enfim, nas características. Senhores, isso é muito importante, porque vai chegar um determinado momento que eu já vou falar mercantilismo sem explicar essas características, porque elas já foram explicadas. Perfeito? Então, para a gente entender o que é mercantilismo, a gente precisa entender as suas características. Como é que a gente caracteriza alguma coisa? A gente busca informações para a gente conseguir fixar aquele fato que está sendo estudado. Então, quando eu falo de mercantilismo, eu preciso entender que o mercantilismo ele tem como principal característica o metalismo, que é a busca por metais preciosos, né, que é a busca incessante para a fabricação de moeda, né, a ideia de fazer moedas, justamente é a ideia que vai nortear os estados europeus, né, a ideia de dinheiro, né? Pensa que o metalismo é o que seria o dinheiro hoje. A balança comercial favorável, né, você precisa ter na sua economia uma balança que você venda mais e compre menos. Quando você vende mais e compra menos, você tem o lucro. E aí que chega na principal ideia do capitalismo, a ideia de lucro, a ideia de buscar esse lucro para satisfazer todos os seus anseios. Balança comercial favorável, ela existe até hoje, né? É uma característica marcante do mercantilismo e que está aí até hoje no capitalismo atual. Você não abre uma empresa esperando dar prejuízo, você quer o lucro. Então você precisa ter uma balança que te favoreça. Monopólio, que é a exclusividade. Na Idade Moderna, quando o Cabral ele parte para o Brasil, a coroa portuguesa era detentora dos direitos econômicos. E a coroa portuguesa permitiu que o Cabral fizesse a viagem. E tudo que ele conseguisse obter de vantagens econômicas seria entregue ao Estado português. Então, o mercantilismo é uma fase do capitalismo onde a gente tem, né, o monopólio do Estado. Ao contrário dos dias de hoje, que a gente tem um capitalismo liberal, por exemplo, né? O Estado ele intervém na economia? Intervém, mas você pode abrir seu negócio pagando seus impostos, não tem problema nenhum. Naquela época, o Estado ele era dirigente da economia. Então, ele ia buscar pessoas próprias para fazer determinados serviços para o Estado. Perfeito? Letra D, protecionismo, que é a ideia de proteção. Vamos lá. O Brasil ele era colônia de Portugal. Perfeito? Isso aí todo mundo sabe. O Brasil ele não poderia sofrer incursões de outros países para comprar produtos desses outros países. Então, Portugal limitava, protegia, blindava o Brasil de ter contatos com outros países para comprar os produtos desses países. Então, havia um bloqueio, havia uma proteção, que a gente chama, né, de, propriamente falando, né, a gente chama de pacto colonial. Então, o Brasil ele sofre uma limitação de comércio. O Brasil ele não pode comprar e não pode vender para outro país, a não ser Portugal, ok? Básico, simples, rápido. Mercantilismo, características, metalismo, balança comercial favorável, monopólio e protecionismo. São essas características, ok? Basicamente é isso. Essa é a primeira informação que vocês precisam saber, ok? Gravem essas 4, hein?
MB, MP. Metalismo, balança comercial favorável, monopólio, protecionismo. Tem um jeito fácil da gente gravar, só que como a aula está sendo gravada, isso pode ser usado contra mim, né? Enfim. MB, MP. Mais uma vez, a transição, vamos falar sobre o aspecto social. Na Idade Média, as classes sociais eram divididas em clero, nobreza e servos. Quando a gente chega na Idade Moderna, essas classes sociais elas sofrem alterações. Quais? Clero, igreja muito poderosa, Estado, nobreza, burgueses e camponeses, ok? Então, tem uma diferença. Foi acrescentado o burguês. Quem é esse burguês? O burguês é aquele comerciante que vem fazendo fortuna gradativa. É ele que vai também patrocinar as viagens das grandes navegações, porque ele está esperando o quê? Mais lucro, mais território para fazer comércio. Perfeito? Então, a ideia dessa nova classe social é chegar numa área onde exista mais mercado consumidor. Ok? Então, na Idade Moderna, você tem o clero, a nobreza, a burguesia, ou os comerciantes, e os camponeses e trabalhadores urbanos. O aspecto religioso. Galera, na Idade Média, só existia uma igreja na Europa, a Igreja Católica. Quando a gente chega na Idade Moderna, essa Igreja Católica ela começa a sofrer com pessoas desistindo de ser católicos, né? Por exemplo, essa igreja ela vai sofrer as reformas protestantes. O primeiro reformador foi o Martinho Lutero, que traduziu a Bíblia do latim para o alemão, que questionou a autoridade do Papa, que acabou com o culto às imagens, enfim, uma série de situações. Esse Martinho Lutero ele vai ter um sucessor, que é o João Calvino. E o João Calvino ele vai dizer o seguinte, que a obtenção do lucro é um sinal de salvação. Ele vai dizer que se a pessoa nasceu pobre e enriqueceu com seu trabalho, Deus está mostrando para essa pessoa que essa pessoa é digna de entrar no paraíso. É a famosa teoria da predestinação. Aí eu pergunto a vocês, pode ser uma pergunta retórica. A burguesia, ela enriqueceu bastante. E aí, o que você acha que aconteceu? Você acha que esses burgueses ficarão atrelados ao catolicismo, que criticava o lucro desses burgueses, ou eles vão migrar para o calvinismo? Lógico que eles vão para o calvinismo, né? Eles vão ter a noção de que estão enriquecendo e que Deus está mostrando que é algo benéfico. Perfeito? Então, são os burgueses, mais uma vez, figura importante dentro do processo de expansão marítima. O aspecto cultural, a gente tem o Renascimento, né? O Renascimento cultural, por exemplo, é o renascimento dos grandes artistas, Leonardo da Vinci, Michelangelo, né? São pessoas que pintam, que retratam um ser humano, né? Então, a gente tem aí, com isso, uma alta valorização do ser humano, do próprio ser humano. O poder político, o aspecto político, com a formação dos estados nacionais. Na Idade Média, não existia conceito de país, existia conceito de reinos. Na Idade Moderna, os países começam a surgir, os países começam a aparecer, e o rei passa a ter uma importância política muito forte.
Qual é o primeiro estado a se tornar país? Exatamente qual? Portugal. Né? Então, os portugueses são a primeira nação a ser formada dentro da Europa. Então, automaticamente, esses portugueses, o Estado português, ele também vai sair na frente no processo de expansão marítima, porque ele já está consolidado, ele já está preparado para esses desafios. E o aspecto científico, grandes avanços científicos, por exemplo, a criação da caravela. Você tem também a chegada de instrumentos como o astrolábio, você tem a incrementação da bússola. Opa! Essas criações aí já foram feitas na escola de estado, né, professor? Isso, vamos chegar lá. Exatamente. Perfeito. Então, essas melhorias náuticas, elas são feitas numa região chamada Sagres, que depois vai dar origem à Escola de Sagres. Então, galera, informações básicas em relação a isso. Século XV, né, inicia, né, a primeira grande conquista de Portugal é no norte da África, uma região chamada Ceuta, em 1415. E aí, Portugal e depois a Espanha se lançam ao mar. Primeiro Portugal, tá? Depois a Espanha. A Espanha vai na cadência de Portugal, mas Portugal é o pioneiro realmente. Então, o que foi essa expansão europeia, essa expansão marítima? Bom, olha só, galera. Essa expansão marítima, ela é direcionada para a região do Extremo Oriente, a região que será chamada pelos europeus de Índias. As Índias não era só o país Índia, vale lembrar, era todo o Extremo Oriente, que os europeus generalizavam chamando de Índias. Né? Então era um local bastante complexo também. O objetivo de chegar às Índias era fazer negócio com a população local e conseguir comprar as especiarias. Quais são essas especiarias? Temperos, né? Cravo, canela, pimenta, noz moscada, cominho, cerâmica, tecidos, artigos também vistos como especiarias, além do pau-brasil. Então, as Índias era um mercado que tinha essa condição, né, de ter muitas especiarias. Só que essas especiarias, elas chegavam na Europa através dos italianos, onde está minha setinha aqui. Os italianos que tinham negócios com o Oriente. Eram os italianos que se dirigiam até a cidade de Constantinopla, né, uma cidade que era o ponto de escala. Como é que funcionava isso? Essas especiarias vinham do Oriente, paravam em Constantinopla e os italianos negociavam em Constantinopla. E lá levavam para a Europa para poder revender. E aí a grande questão é que muitas das vezes os alunos me perguntam: Bruno, por que uma luta muito grande para buscar temperos? Galera, a Europa, ela não tem, primeira coisa, né? A Europa, ela não tem uma grande área agrícola. O solo não é um solo propício para essas especiarias, porque essas especiarias, elas são de clima tropical, igual aqui no Brasil. E o clima da Europa é um clima temperado, um clima mais frio. Portanto, em solo europeu, essas especiarias não teriam tanta qualidade assim, e além de um espaço reduzido também. E outro detalhe que é o crucial:
naquela época, não existia uma maneira de preservar a carne. Então, as pessoas elas só conseguiam comer carne de duas maneiras. Na hora, matava o animal e fazia. 2, salgando essa carne, transformando essa carne numa carne seca. Só que tem um outro detalhe. O sal, ele também é caro naquela época. E não eram em todas as regiões que tinha mar na Europa. Então, isso dificultava bastante. Aí você pergunta assim, ué, Bruno, mas em Portugal tem mar pra caramba. Portugal é um estado todo voltado para o Oceano Atlântico. Beleza, concordo contigo. Eles podiam pegar carne e salgar. Só que existe uma coisa chamada diversificação. Novidade. Então, Portugal, além de resolver essas questões agrícolas, ter as especiarias, era uma forma de diversificar o quê? O seu comércio, né? Então, só que para isso, Portugal precisa enfrentar a barreira dos espanhóis, que estão monopolizando o comércio do Oriente. Então, eles precisam de um jeito de burlar os italianos e chegar no Oriente também. Até porque acontece, né, dos italianos venderem os produtos muito caro. Então, Portugal, chegando às Índias, faz com que aconteça a concorrência. E aí, o mercado consumidor que vai ditar as regras. Né? Você vai comprar de quem? De quem vende barato, mas uma qualidade ruim, ou de quem vende caro, uma qualidade boa. Né? A ideia é dar opções. Então, por isso que Portugal vai se aprimorando na arte de navegação. Isso aí eu não vou ler tudo, porque é muita coisa, mas enfim, o comércio das especiarias, no meio do slide eu tenho alguns exemplos, que eu já disse para vocês, a seda, o cravo, o marfim, cânfora, noz moscada, gengibre, incenso, perfumes, produtos aromáticos. Eram produtos raros, né, como eu disse para vocês, pelo fato, né, de Portugal e da Europa não ter um campo agrícola suficiente, o solo não favorece e o clima também não favorece. Né? Então, o objetivo é ir diretamente ao ponto. O objetivo é ir nas Índias buscar esses produtos e revender. Cara, é só isso. O objetivo das grandes navegações é só esse. As descobertas que vêm depois são consequências, inclusive o Brasil. Se cair na prova qual era o principal objetivo das grandes navegações, era chegar nas Índias para poder fazer o comércio das especiarias. Só isso. As cidades italianas que monopolizavam o comércio dessas especiarias, Gênova e Veneza, tá? Eles iam até aqui, ó, mais ou menos, não sei se vocês estão conseguindo ver a minha seta, tá? Aqui, ó, é a cidade de Constantinopla, aqui essa região. Só que vocês estão observando que não está escrito aí Constantinopla. Aqui está escrito Istambul, né? Isso, no caso, fica na Turquia atualmente. Então, Istambul, na época chamada de Constantinopla, era a região onde os italianos se dirigiam para poder buscar essas especiarias. Ao retornar para essas cidades, havia o que? A distribuição, a venda desses produtos num preço muito elevado e culminando num lucro muito grande dessas cidades italianas. Mais abaixo aqui a gente tem o mar Mediterrâneo, onde era a área mais importante na navegação, o mar Mediterrâneo, tá? Não dá para ver por esse mapa,
mas à nossa direita seria o Extremo Oriente, mas em outro mapa eu consigo mostrar para vocês. Aqui, Portugal, tá? A cidade de Lisboa, a capital de Portugal, e aqui o Oceano Atlântico, ou Mar Tenebroso, como eles chamavam naquela época, ok? Sim, agora dá para a gente ver melhor. Então, a gente tem aqui, ó, o Extremo Oriente, tá? Aqui as Índias, tá? Tudo isso aqui, ó, Índia, China, Ilha de Java, tá? No Oceano Índico, tudo isso aqui para os europeus era chamado de Índias. Professor, o mapa não está aparecendo, não. E agora, tá aparecendo? Ainda não. Ou é só a minha? Tá aparecendo. apareceu. Tá aparecendo? Então deve ser o meu aqui. Tá aparecendo. Sai e Tem volta. que clicar em outro. Deve estar assistindo outra câmera, mano. Não. Já tava assistindo, de repente saiu. Calma aí. Ah, Estamos todos aprendendo com essa nova tecnologia aí. Porque o que acontece? À tarde, realmente o slide parou para a galera. Aí eu tive que sair da sala e voltar. Então, meio complicado mesmo. Vê agora aí, mudou? Mudou para vocês? Pra mim mudou. Então, beleza. Beleza. mapa verde, com lista vermelho e azul. Isso. Então, perfeito. Então, galera, aqui na setinha aqui é o país Índia, né, que nós conhecemos hoje, só que tudo isso aqui, ó, Pérsia, China, Java, tudo isso para os europeus era exatamente as Índias, né? Um jeito bem genérico de dizer que o Extremo Oriente era repleto de índios. Inclusive, já fica até a dica, porque os nativos brasileiros são chamados de índios porque o Cristóvão Colombo, quando chega na América, ele acreditava que estava chegando nas Índias. Então, é um fato curioso, né, a respeito desse nome. Então, galera, aqui, ó, mais especificamente a Europa, as cidades italianas, tá? E aqui a cidade de Constantinopla. Para alguns países, como Portugal e Espanha, era necessário romper essa barreira do mar Mediterrâneo. Tá? Então, Portugal vai buscar essa navegação junto ao Mar Tenebroso, né, como era conhecido o Oceano Atlântico, e a Espanha também vai buscar chegar no Extremo Oriente, navegando pelo Oceano Atlântico. Chegamos aí numa parte bem interessante, que é exatamente o imaginário, né? Os perigos imaginários que assolavam a população europeia. Primeira questão: havia uma grande crença que a Terra era plana, né? Então havia, né, isso aí para eles era uma verdade absoluta, que a Terra era plana. Inclusive vários pensadores renascentistas, né, como o Giordano Bruno, até meu xará o cara, lá no século XV ele já falava que a Terra era redonda. E quando ele fala isso, quando ele declara isso, a Igreja Católica vai persegui-lo e vai queimá-lo vivo, dizendo que ele está cometendo um ato de heresia. Então, o imaginário europeu na época era que a Terra era plana e que no final da linha do horizonte, o mundo acabaria e os navios cairiam no abismo, ou um monstro, né, o Kraken, poderia consumir esse navio, matando os marujos. Tá? Isso é um perigo imaginário. Inclusive, tem até o barquinho aí, né, sendo prestes a ser devorado pelo monstro. Né? Vale lembrar que os portugueses e os espanhóis, eles eram católicos, mesmo com as reformas protestantes, eles se mantiveram católicos. Por isso, o símbolo da cruz. Não tem nada a ver, Jack, com o Vasco, tá? Isso aí não tem nada a ver ainda com o Vasco da Gama.
É só para ilustrar que eles eram extremamente católicos, até porque, né, essa imagem da caravela vascaína afundando, isso nunca aconteceu com um time grande, né? Mas enfim, vida que segue. Só aconteceu 3 vezes, né? Mas não vai acontecer a quarta, não. Vamos lá. Monstros marinhos também. Esse mar tenebroso, ele tinha nessa esse imaginário, né, de que monstros comiam os marujos, sereias, aí não está mostrando nenhuma sereia, mas era também um mito a ser quebrado, a ideia das sereias que encantavam os marujos, esses marujos ficavam hipnotizados e iam até as suas ilhas e lá as sereias os comiam, né? Enfim, uma série de situações que eram demonstradas. Esses perigos eram imaginários, obviamente, mas eram perigos que ganhavam muita força, porque navegar no Oceano Atlântico, no Mar Tenebroso, não era muito fácil. Várias embarcações iam e não conseguiam voltar, justamente por outros perigos, obviamente, como a fome, como a sede, como eles se perdiam, né, das rotas e acabavam morrendo. Vários relatos dão conta, né, de, num ato de desespero, né, os marujos eles sorteavam para ver quem ia ceder uma perna para poder cozinhar para a galera. E isso depois dos ratos já serem devorados, né, baratas, e quando não tinha mais o que comer, eles tiravam para o ímpar para saber qual perna eles iam cortar para poder a rapaziada comer. Inclusive, isso é até retratado num filme aí, Moby Dick, um filme recente aí, daquele ator que fez o Thor. Né? Então, assim, o canibalismo acontecia de uma forma, assim, abominável, justamente porque os caras se perdiam e não tinham mais o que comer. Doenças... Deixa de pé. Oi? Ué, professor, foi mal, esqueci ligado aqui. Valeu. Doenças também como a pneumonia, a tuberculose, o escorbuto, né? Essa doença chamada escorbuto, isso já tá erradicada, né? O escorbuto era uma doença provocada pela falta de vitamina C. Então o cidadão, ele não chupava laranja e ele ficava fraco, a gengiva ficava podre, os dentes caíam, a garganta inchava até o cara vir a óbito. Então, assim, doenças seríssimas, fora as doenças provocadas, né, pela urina dos ratos, pela alimentação, né, os caras comiam rato pra caramba, então, quer dizer, aquilo ali fazia mal, né, pelo jeito também que era feito, né, não era uma coisa Masterchef, obviamente, era feito de forma lá vão ter. Perigos imaginários, perigos reais, né? E eu chamo a atenção, deixa eu sair aqui rapidamente e vim aqui para o nosso material, eu chamo a atenção de vocês agora para o ano de 1453, aqui eu consigo dar o zoom, né, ficar melhor para vocês, esse material já está lá disponível, tá? Esse material é da apostila Bizu de História, que foi adquirida pelo aluno Jack, né, Jack? Você comprou. Eu chamo a atenção aqui, ó, de Constantinopla mais uma vez, por quê? Galera, a cidade de Constantinopla, que é o ponto né, de escala dessas especiarias rumo à Europa pelos italianos, o que acontece? Em 1453, essa cidade ela vai sofrer a invasão dos turcos otomanos, que é uma população árabe, né, de origem árabe e de origem islâmica, de origem muçulmana. E vocês, com certeza, já ouviram falar bastante dos muçulmanos. E os muçulmanos, existem algumas vertentes do islamismo radicais. Né? Então, havia naquele momento...
havia naquele momento uma grande rixa entre católicos e muçulmanos. Então, quando esses turcos otomanos tomam Constantinopla, eles proíbem qualquer tipo de tráfego no mar Mediterrâneo. Com isso, as especiarias elas vão sofrer um processo de inflação muito elevado. Já não era um instrumento barato. Com essas invasões dos árabes, dos turcos otomanos, esse preço ele sobe 1000%, tá? E isso faz com que Portugal sinta a necessidade de se apressar ainda mais, né? Então, a gente tem um Estado português ávido por essa condição de chegar a esse extremo Oriente. E aí Portugal vai, aos poucos, conseguindo as suas vitórias. Depois eu explico as motivações, tá? Só para vocês entenderem. Primeiro, Portugal vai conquistar Ceuta, no norte da África, uma região que hoje seria Marrocos. Portugal conquista Ceuta, funda as feitorias, né, que eram entrepostos comerciais, locais para a frota poder descansar, né, uma série de situações, e gradativamente Portugal vai conquistando outras ilhas. A número 2, em 1419, conquista o arquipélago de Madeira, tá? Inclusive o arquipélago da Madeira, onde o Cristiano Ronaldo é nascido, né? O jogador Cristiano Ronaldo, ele não nasceu em Lisboa, ele nasceu na Ilha da Madeira. Depois tem o Açores, o número 4, o perigosíssimo Cabo Bojador, Portugal consegue conquistar em 1434, né, um local difícil acesso, e Portugal consegue bravamente. Cabo Branco, Cabo Verde, 1445, a ilha de Cabo Verde é muito importante porque vai delimitar o Tratado de Tordesilhas, perfeito? Então, fica já o bizu para vocês aí quando a gente chegar em Tratados de Tordesilhas. Vamos lá. Cabo da Boa Esperança, em 1488, através do Bartolomeu Dias, né, que é essa parte do extremo, deixa eu pegar a setinha aqui, do extremo sul da África, tá? Essa região aqui era chamada de Cabo das Tormentas, porque nenhum navegador conseguia passar até 1488. Depois de muitas tentativas, o Bartolomeu Dias ele consegue transpor o Cabo das Tormentas e o rei de Portugal, chamado Dom João III, vai rebatizar o Cabo das Tormentas, dando o nome de Cabo da Boa Esperança, ok? E o número 8, em 1498, né, eu vou até beber uma água aqui para poder falar, que é uma parte muito emocionante para mim, diga-se de passagem. O grande, poderoso navegador, o maior de todos, o Vasco da Gama, ele consegue chegar em Calicut e dar início ao processo de colonização. Portanto, meus amigos, o Vasco da Gama foi o primeiro. Não existe esse negócio de segundo. Esse negócio de segundo é coisa da mídia comprada, né? Das imposições do sistema socioeconômico do nosso país. O Vasco da Gama ele foi o primeiro a conseguir chegar em Calicut e iniciar o processo de colonização, ok? Então, história é cultura, senhores. Senão a gente fica reproduzindo aí uma série de coisas que a gente escuta falar e não sabe que é verdade. Jack, quer falar alguma coisa a respeito disso? Tô suave, só tô observando tu aí mesmo. Então beleza. Eu não tô sozinho hoje não, tem a Marília aí, a Marília é da Força Jovem. Então, galera, fatores que favoreceram a navegação luso-hispânica. E aí, galera, olha só, por que Portugal foi o pioneiro?
essa série de situações aí. Primeiro, Portugal é um país que tem um mar favorável à sua frente, então ele precisa trabalhar com essa cultura marítima, né? Então ele aprende a lidar com essas dificuldades. Beleza. Depois, Portugal é o primeiro estado a ser centralizado, é o primeiro país da Europa, vamos dizer assim. E aí cai uma série de mitos, né? Um dos mitos que nós temos aqui no Brasil é dizer que português é burro. Muito pelo contrário, né? Eles foram o primeiro país a se fortalecer, eles foram o primeiro país a se lançar no Oceano Atlântico, e para encerrar qualquer dúvida que português não é burro, tem o Jorge Jesus aí fazendo aí do time rival aí uma máquina de gol, né? Então quer dizer, português não é burro coisa nenhuma. A própria vocação comercial e marítima, como ele é um país voltado para o Atlântico, ele acaba tendo esse favorecimento. Então, por exemplo, uma pergunta retórica aqui também. Qual é o bacalhau mais saboroso que chega até nós? O bacalhau do Porto. O bacalhau de Portugal. Por quê? Porque desde o século XIII, os portugueses já pescavam bacalhau, né, nas difíceis águas do Ártico, do Oceano Ártico, que fica no norte do Atlântico. Águas congeladas, águas perigosas no geral. E eles já sabiam a tática de pescar o bacalhau e vender esse produto no mercado europeu, tá? E depois aqui para o Brasil. Ok? 4, a dinastia de Avis. Né? O que é a dinastia de Avis? A dinastia de Avis é a família de Avis. O rei Dom João I, ele incentiva a navegação, ele investe seus recursos na navegação, fazendo com que acontecesse aí uma motivação das pessoas em quererem fazer parte dessa empreitada. O que o Jack falou, a escola de Sagres, né, que entre aspas, escola, porque não era uma instituição de ensino, não tinha professor, não tinha um aluno, tinham pessoas que se reuniam na cidade e conversavam sobre a náutica. Portugal, voltando aqui, Portugal, galera, Sagres fica no sul de Portugal. Portugal era um entreposto comercial entre todos os navegadores. Então, todo mundo que saía do mar Mediterrâneo para ir para a Inglaterra, por exemplo, tinha que passar em Portugal. Então, Portugal se transformou num polo de reunião e a cidade de Sagres se notabilizou por conta disso. Uma pessoa que vai ser muito importante na escola de Sagres é o infante Dom Henrique. O infante Dom Henrique que vai criar o símbolo de Sagres. E lá, como eu disse, navegadores do mundo inteiro, europeu, obviamente, vão conversar sobre a náutica. E os portugueses vão observando, vão lendo, vão entendendo o que está sendo falado e vão, aos poucos, usando aquelas informações para aplicar na prática. Ok? Professor? Oi. A cidade de Constantinopla é o quê? Por causa do imperador Constantino? Isso. Tá, beleza. Fundada pelo imperador Constantino do Império Romano. Então, vamos lá. Sim, a escola de Sagres, fato importantíssimo. A tradição e tecnologia marítima avançada, a utilização de caravelas, da bússola, astrolábio, né? Enfim, inventos aí que chegam do Oriente para as mãos dos portugueses. A invenção da caravela latina. O que era a caravela latina? Vamos voltar aqui para mostrar para vocês. A caravela latina era essa caravela aí que parece o escudo do Vasco. Pequena, né, e ágil, rápida. Conseguia navegar com maior velocidade. A outra imagem, né,
tem tipo uma pintura, é uma outra caravela, um outro tipo de caravela, que eles chamam de nau, né, uma caravela maior, tá? Então, a caravela latina, ela era mais rápida, né, mais funcional. A nau era um tipo de instrumento de navegação mais pesado, né, mais propício em levar mercadorias, soldados, né, enfim, uma série de situações. No caso da expansão portuguesa, no caso da expansão espanhola, perdão, o que vai motivar os espanhóis é a própria expansão portuguesa, né? Então, a Espanha, que vê como rival Portugal, vê que Portugal está conseguindo galgar sucessos, a Espanha vai nessa onda também. O financiamento das viagens, quem é que vai financiar essas viagens? É um fato importante. Quem financia essas viagens? Primeiro, o Estado português, é o rei português, mas a burguesia portuguesa. Então, a conjuntura interna favorecia esses investimentos. Galera, Portugal não estava em guerra, o território estava consolidado, as classes sociais consolidadas, não existia guerra civil. Tá? Por exemplo, na Inglaterra tinha guerra civil, na França tinha guerra civil, na Espanha ainda tinha guerra civil e Portugal estava em paz. Perfeito? Então, isso também favorece o processo de expansão. A imprensa conclamando as pessoas a participarem, dizendo: olha, vocês vão fazer isso para a pátria, se a gente conseguir sucesso, vocês também vão conseguir sucesso. E as pessoas, né, vão se interessando, mesmo sendo difícil, mas vão se interessando, até porque era a única oportunidade das pessoas melhorarem de vida. Né? Vale lembrar, deixa eu fazer só um comentário, é importante a gente saber, que acontecia? No início, as pessoas tinham medo. Mesmo o Estado oferecendo mundos e fundos, as pessoas tinham medo, porque muitas iam e não voltavam. Então, o que o Estado português vai começar a fazer? Vai começar a tirar das ruas persona não gratas. Então, moradores de rua vão ser escalados para ir à força, pedintes, mulheres de vida fácil, né? Eles vão começar a escolher, entre aspas, a escória para colocar nessas viagens. Tanto é que dentro dessas viagens, muitas caravelas, elas não conseguiam chegar no objetivo, não é porque o navio naufragou, é porque o pau quebrava dentro. Né? Então, você tinha moradores de rua, mulheres de vida fácil, né, prostitutas, e você tinha também prisioneiros. As prisões de Portugal... Oi. Essa época já tinha o degredo já? Já. O degredo ele existia como pena, né, de expulsão. O degredo, Jack, ele vai ficar mais intenso quando Portugal chegar no Brasil. Ah, entendi. E aí vão ficar uma opção de gente aqui. Valeu. Porque o degredo ele vai ser um mecanismo utilizado para limpar a escória. Né? Então, por isso... para colonizar o Brasil também, né? Isso aí, exatamente. Perfeito. Então, você pegar moradores de rua, prostitutas, prisioneiros e lançar num navio é uma espécie de degredo. Não deixa de ser. Né? E o pau quebrava dentro dessas embarcações porque existiam grupos, claro, obviamente que não existia um crime organizado complexo como tem hoje, né? Não existiam facções criminosas igual tem hoje, né? Tanto é que nas cadeias aqui no Brasil você separa, né? A facção 1 com a facção 2, não fica junto, mas naquela época você tinha grupos rivais dentro das cadeias que eram colocadas juntos dentro dos navios. Então o pau quebrava, né? Então um matava o outro, jogava no mar, enfim, era um inferno de Dante. E, para fechar essa parte, a gente tem um apoio da Igreja Católica. Só que esse apoio da Igreja Católica é um apoio muito sugestivo.
é um apoio da bênção apenas. O padre ele vai lá fazer a oração na caravela, ele benze a caravela, joga água benta e depois vida que segue. Boa sorte. A Igreja Católica ela não patrocina financeiramente as viagens. A Igreja Católica abençoa. Vale lembrar que é interessante para a Igreja Católica também aumentar a sua área de atuação. Por quê? Porque está acontecendo na Europa a saída de pessoas do catolicismo, né? Então, ter grupos se aproximando do catolicismo para a igreja é muito bom, porque quem é membro da igreja é dizimista, é ofertante. Então, seria um jeito dela também recuperar essas perdas humanas dentro das suas missas. Comparativo, né, entre Portugal e a Espanha. Quando começou, né, o primeiro sucesso de Portugal foi Ceuta, no norte da África, e a Espanha lá em 1492, chegando à América. Quem financiou a coroa, tanto de Portugal quanto da Espanha? Objetivo, igual, chegar às Índias. Porém, mudamos agora, hein? Rota, Portugal, contornar o continente africano, fazer a navegação costeira, navegação de cabotagem. A Espanha, navegar para o oeste. Cristóvão Colombo, ele já entendia que a Terra era redonda e se ele desse a volta no globo, ele conseguiria chegar em Calicut. Em parte, ele estava certo, porém não contava com a América no meio do caminho. Só que para ele, Colombo, ele sim já estava nas Índias e ele morreu acreditando nisso. Principais viagens, o Bartolomeu Dias, que contornou o Cabo das Tormentas, o Cabo da Boa Esperança depois, o Vasco da Gama, que chega em Calicut, que chega às Índias, e o Cabral, que chega ao Brasil. No lado espanhol, o Cristóvão Colombo, que chega à América, que chega na região da América Central, tá? E o Fernão de Magalhães, que é o primeiro navegante que faz a volta ao mundo. A famosa viagem de circunnavegação, que se inicia em 1519 e vai até 1521, tá? Inclusive, o Fernão de Magalhães ele morreu antes de completar. Mas, enfim, como ele era o almirante responsável, mesmo depois de morto, ele acabou ganhando a fama sozinho. Conquistas realizadas: Portugal, Calicut, nas Índias e o Brasil, e a Espanha, o México, a América Central e a outra parte da América do Sul, a parte que fala o espanhol. Comparação entre o navio chinês e a caravela, um navio chinês muito maior, né, aquele navio com remos, né, um navio pesadíssimo, um navio que tinha dificuldade de flutuabilidade, os remadores tinham que remar de uma forma única para poder manter a estabilidade, e a caravela portuguesa bem mais funcional. Isso aí é um mapa europeu do século XV. Observa aí que é bem parecido à África com o que nós temos hoje nos mapas atuais. E isso aí são as navegações, né, mais importantes entre Portugal e Espanha, mas isso aí tem no material, né, na apostila que eu já deixei lá na plataforma para vocês. Tá? Mais aí as grandes navegações, o que cada um fez, tá? Isso aí a gente já falou, é mais para ilustrar mesmo, né? Aqui está dizendo, ó, Fernão Magalhães, onde ele morreu, ó, morreu nas Filipinas. Portanto, ele nem conseguiu completar a sua missão. Ele passou para o imediato dele, que foi o Jean Cabot. O Jean Cabot que completou a viagem para ele.
tá? Mais uma vez, né, os países pioneiros, Portugal e Espanha. Aqui tem um mapa mais detalhado, né? As navegações amarela, vermelha, azul são as navegações de Portugal, tá? E a navegação verde é a navegação do Cristóvão Colombo, né? O jeito que foi feito. E a navegação em azul é a navegação do Fernão de Magalhães, dando a volta ao mundo, né? A primeira vez que isso acontece. Essas são as caravelas, né, como eram naquele momento. Inclusive a Marinha do Brasil tem um navio escola que lembra muito uma caravela. Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vem para o material que ficou melhor para mostrar para vocês. Em relação às navegações, tá? Só para endossar mais ainda. Portugal navega de leste, né, oriental, sempre contornando a África, uma navegação de cabotagem, enquanto a Espanha ela faz a navegação mais audaciosa. Ela faz uma navegação rumo ao ocidente. Tá? Resultados alcançados, eu já falei com vocês. E aqui, em relação ao Cabral, que é um assunto que a gente vai entrar agora, né, o Cabral ele partiu. Alguém quer falar alguma coisa aí? Professor, ali no caso ali dos Estados Unidos, Canadá, foi Colombo também que descobriu, não, né? Não. O que acontece? Os Estados Unidos, eles, na verdade, assim, depois que a Espanha ela chega à América, os espanhóis eles vão desbravando territórios. Os espanhóis também chegam nos Estados Unidos. Só que aquela região dos Estados Unidos, para os espanhóis, não eram tão vantajosas, por causa do clima, né, que era mais frio, e aí eles largam de mão, eles abandonam. Quem vai colonizar boa parte dos Estados Unidos e do Canadá é a Inglaterra e a França, no caso do Canadá. Ok? Então, a Espanha ela fica mais ali na parte central mesmo. O México para baixo. Embora o México ele era muito maior do que é hoje. Tá? O México ele era todo o território da Califórnia. Califórnia era México, né? Novo México, Texas, tudo aquilo era do México. Só que os Estados Unidos, lá no século XIX, eles começam a fazer a marcha para o oeste. E eles vão matando todo mundo. E aí eles pegam e eles tomam esses territórios aí. Mas isso aí é história geral e aí não é o caso. Então, meus amigos, o Cabral, né, faz a viagem com o objetivo de retomar o raciocínio iniciado pelo Vasco da Gama em 1498 e em 1500 ele parte para essa missão. E aí, galera, tem o famoso Tratado de Tordesilhas, que é o limite entre os dois países, Portugal e Espanha. O que acontece? E aí que a gente tem que ficar antenado. Olha só, essas possessões de Portugal e Espanha, elas sempre eram violentas, a luta pelo espaço sempre era violenta. O que acontece? Em 1493, a Espanha já tinha chegado em terras a oeste da Europa. E aí, Portugal, já sabendo disso, Portugal vai impor uma área de atuação dos espanhóis. E aí a gente tem a criação de um tratado chamado de Bula Intercoetera. Por esse tratado, passaria o meridiano a partir de Cabo Verde, por isso que eu disse que Cabo Verde era importante para a gente, a partir de Cabo Verde, a 100 léguas a oeste de Cabo Verde,
deveria passar um meridiano, né, uma linha vertical separando o mundo entre Portugal e Espanha. Esse tratado ele não é satisfatório para Portugal e no ano seguinte, 1494, Portugal exige a ampliação de 100 léguas para 370 léguas a oeste de Cabo Verde. Bom, com isso, o Brasil, parte do litoral brasileiro, que é essa parte aqui, ficaria de possessão com Portugal. Agora, se liga na dica. Em 1494, Cabral ainda não tinha chego aqui, mas havia o quê? Havia uma suposição que poderia existir terras a oeste de Cabo Verde. Tá? Então, é feita essa ampliação e Portugal e Espanha ficam com as suas áreas delimitadas. Portugal fica com, né, todo o Oriente, tá? Que é essa parte aqui, onde está passando a minha setinha. Tá? Então, Portugal se dá muito bem, galera, porque Portugal tem a predominância do Atlântico e do Índico. Portugal pode explorar o litoral africano. Portugal pode explorar as Índias. Enquanto a Espanha fica com a parte ocidental e ela só pode explorar essa região aqui da América. Inclusive, até voltando na sua pergunta, meu camarada, pela linha de Tordesilhas, os Estados Unidos, o Canadá, pertenceria também à Espanha. Só que, como eu disse para você, por ser clima frio, a produção agrícola não iria surtir efeito, os espanhóis largam de mão aquilo ali. Então, galera, no Tratado de Tordesilhas, acaba se dando melhor Portugal, mesmo tendo uma parte pequena aqui do Brasil. Perfeito? A partir do momento que acontece o Tratado de Tordesilhas, Portugal vai intensificar ainda mais as navegações para também buscar mais territórios, chegando em 1498 nas Índias. Agora, atenção para o bizu. Quando o Tratado de Tordesilhas é feito, o Brasil ainda não é conhecido por Portugal. Fica a dica, porque nesse material tem questões que abordam isso que eu falei com vocês. Então, se der mole, a gente perde a questão, ok? Vamos lá. Consequências da expansão marítima. Galera, então, surgimento de impérios coloniais. Portugal vai ser metrópole do Brasil, o Brasil vai ser colônia, e vai impor as práticas mercantis. Balança comercial favorável, metalismo, protecionismo e monopólio. 2. O Oceano Atlântico passou a ser o principal centro comercial, substituindo o Mar Mediterrâneo. Pega essa visão aqui, que depois a gente vai ter uma outra dica em relação a isso. Propagaram-se novos conhecimentos geográficos, astronômicos. Vão descobrir novas constelações, por exemplo, o Cruzeiro do Sul, tá? E a teoria heliocêntrica ela vai ganhar mais força, que é a teoria de que a Terra que se movimenta no entorno do Sol. Antes, vigorava a teoria geocêntrica. O Sol ficava girando em torno da Terra. Agora, né, inclusive o Giordano Bruno morreu por conta disso. Agora, a Terra se movimenta e o Sol fica parado. 4. Baixou o preço de custo das especiarias, porque com a chegada dos portugueses, os italianos, que dominavam o mar Mediterrâneo, eles vão sofrer com a concorrência. Né? Os italianos eles compravam de revendedores. Então, basicamente, era aumento em cima de aumento. Os portugueses, agora, eles vão diretamente na fonte.
e eles compram os produtos mais baratos, consequentemente, eles vendem mais barato. Surgiram as companhias de comércio, que eram órgãos do governo que regulamentavam o comércio colonial, principalmente quando a gente chegar naquela parte de revoltas, que é uma parte muito maneira, revoltas aqui no Brasil. A burguesia passou a ter uma maior importância política e também social, porque na questão social os burgueses vão ficar mais ricos, e na parte política os burgueses vão começar a ter cargos no governo, eles vão começar a comprar cargos no governo. Títulos também de nobreza, né? Barão, conde, visconde. Mudanças nos hábitos alimentares. Você vai ter um incremento da batata, do milho, da mandioca, do tomate, do cacau, que sai da América, que vai para a Europa. Portanto, eles não conheciam esses alimentos, né? Isso vai mudar a alimentação deles também. A crença que a Terra era plana, ela perde um pouco de seguidores, né? Então as pessoas passam a acreditar mais na esfericidade da Terra. Fim da crença também de monstros marinhos. Propagação europeia, da cultura europeia, e com destaque ao cristianismo. As populações do Novo Mundo vão sofrer um processo de evangelização. E, como a gente já sabe, esse processo de evangelização é um processo feito pela violência, né? O nativo, ele tem a cultura própria dele, porém, ele é obrigado a aceitar a cultura do outro. É o que nós chamamos de eurocentrismo. A cultura europeia, ela vai ser superior, vai ser imposta para a cultura dos nativos. A cultura dos nativos, ela vai ser inferiorizada, e a cultura dos europeus vai ser romantizada, vamos dizer assim. Povoamento e exploração das terras encontradas, grande concentração de metais preciosos para a Europa, e submissão dos povos dos novos continentes à escravização e também aos trabalhos obrigatórios. Então é aí que a gente tem a chegada do povo africano para a América, né, um povo que vai trabalhar nas lavouras e não vai receber nenhum salário, vai ser castigado fisicamente. Enfim, uma série de novas situações vão ser traçadas a partir dessa chegada dos europeus aqui na América, ok? Depois a gente tem a descoberta do Brasil, mas aí, em virtude do nosso tempo, a gente fala da descoberta do Brasil juntamente com o período pré-colonial. Inclusive, na prova de 2010, caiu uma questão abordando o período pré-colonial. E aí a gente fala desse período pré-colonial na próxima aula. Na próxima aula a gente vai ter só 1 hora de aula, então a gente precisa abordar outros assuntos também, tá? Esse material, meus amigos, já está disponível na plataforma, já deixei lá para vocês, né? Nesse intervalo, eu deixei lá para vocês. Bom, eu vou encerrar a gravação, mas a gente ainda tem 5 minutos para a gente tirar as dúvidas.